Então, olá a todos, novamente, estamos de regresso aqui às nossas Osteotalks, depois do interregno, depois de uma pausa, não podíamos começar melhor. Esta Osteotalks tem o nome tem o tema do novo modelo em osteopatia pelo enativismo e inferência ativa, não podíamos começar melhor que o Dr. Jorge Esteves. Obrigado a quem eu agradeço desde já ter aceitado o convite. E vamos discutir esta coisa do que é os modelos em osteopatia, onde um novo modelo, ou da hipótese do modelo em osteopatia, tendo em conta que há muita gente que não sabe bem em que modelo é que nós nos situamos em termos de profissão, ainda é uma coisa assim enfim, às vezes estranha falar em modelos, tendo em conta aquilo que também se ensina ainda hoje em dia. E então acho absolutamente premente, importantíssimo falarmos sobre esta evolução da nossa profissão, lado a lado com aquilo que também tem sido a evolução da ciência, nomeadamente a neurociência. De resto, o Dr. Jorge Esteves, fazendo a apresentação, é osteopata e neurocientista na área da neurociência cognitiva, tem um interesse especial na dor crónica musculoesquelética. É professor de osteopatia e vice-reitor na International College of Osteopathic Medicine de Malta, professor honorário da UCO, da University College of Osteopathy, é investigador no Center of Osteopathic Medical Medicine and Collaboration, o COM, também faz parte deste conselho de direção do COM. O Jorge é também editor associado ao IJOM, International Journal of Osteopathic Medicine, e tem interesses especiais na investigação, e estes interesses nos últimos anos têm sido centrados na reconceptualização dos cuidados osteopáticos sobre uma perspectiva enativista e diferenciativa. Vamos falar do que é que são estes palavrões, o que é que isto quer dizer, e isto inclui uma psicologia ecológica, princípio da energia livre e processamento preditivo, faz-me lembrar o Bayesian Brain, introceção e alostase, dor crónica e sintomas físicos persistentes e estes efeitos neurofisiológicos e psicológicos do toque afetivo. Estas são as áreas de investigação nos últimos anos de interesse do Dr. Jorge. O paper que abre a discussão, no fundo, é um paper, um artigo de 2022 e que tem o título, aliás, as referências para os artigos que falamos hoje vão estar um link por baixo do vídeo no nosso canal YouTube, onde podem ver esses papers que vamos falar. Há pelo menos 3 que eu gostava de falar, assim, tocar nesse tema. O paper do Jorge Esteves e do Francisco Ceritelli e colegas chama-se Osteopathic Care as Active Inference, e active tem entre parênteses Inactive Inference, a Theoretical Framework for Developing an Integrative Hypothesis in Osteopathy. E este é o paper que lança a discussão, e a introdução eu estava a pensar um bocadinho o que é que foi o que é que tem sido o caminho da osteopatia, nomeadamente de explicar a dor e das disfunções, e há uns anos esta parte eu dava uma cadeira que tinha o nome de disfunção somática e neurociência da disfunção somática, e era uma cadeira que eu gostava muito porque gostava de desmistificar todas estas as coisas do que é a disfunção somática, e começava sempre a cadeira com dois artigos do British Medical Journal, já há uns anos, em que falava de 2 pacientes, um deles que teve um prego de metal que perfurou a bota, construtor civil, e o senhor foi para o hospital com dores horríveis e não se conseguia mexer porque o prego tinha furado a bota e ele pensava que tinha atravessado o pé. Qual o espanto dos médicos quando ele já no hospital retiram-lhe a bota e a meia e não tinha feito nenhum corte na pele, e o homem tinha tido a experiência maior de dor que alguma vez tinha experimentado. E havia outro, exatamente um oposto, em que também na área da construção civil, em que com um martelo elétrico também saltou um do prego de metal, o prego de metal ficou alojado na zona do maxilar, o qual ele não percebeu que o prego tinha ficado alojado, e portanto teve ainda 24 ou 48 horas com o prego sem ter dores. Por acaso tinha uma consulta, coincidências da vida, tinha uma consulta com a medicina dentária e para ver um dente qualquer, e descobriram que ele tinha um prego enfiado. Então eu lanço sempre estes dois artigos para os meus alunos, e agora expliquem-me o que é esta coisa de atender pessoas com dor, o que é esta coisa da dor, o que é este paradoxo, aparentemente, que parece que a dor não é física, ou também não é física. E parece que vimos de uma ideia meia, e os termos não são bem meus, enfim, mas
são coisas que eu concordo em absoluto, esta ideia que parece que vimos de uma ideia dualística cartesiana em que uma coisa é o corpo e o físico, outra coisa é a mente e imaterial, uma coisa é o material, o objetivo, o objeto, outra coisa é o sujeito imaterial, subjetivo, e as coisas não se tocam, para virmos de uma ideia de que a dor está tudo nos sistemas da neurofisiologia e do cérebro, etc. É tudo muito material, é tudo muito, e quase uma perspectiva meio nihilista, que não se consegue sair dali, é tudo, não há nada a fazer, é assim, para passarmos de uma perspectiva em que são duas coisas separadas, em que o indivíduo está separado de uma parte imaterial, subjetiva e uma objetiva, e às tantas a neurociência tem desbravado imenso caminho nas áreas, sobretudo destas de neurociência da cognição, e começa-se a lançar também na nossa área um conjunto de questões que é, vamos lá ver, ao Nosso Senhor, nós sempre dissemos que éramos holísticos, sempre dissemos que éramos globais, que punhamos o paciente centrado no seu meio ambiente, na sua relação com o seu meio interno e com o externo, mas no fundo, a nossa prática clínica ainda continua a ser muito puxa para a direita, puxa para a esquerda, faz isto, faz aquilo, muito física no fundo. E mesmo o tal modelo biopsicossocial, que muita gente lança o modelo biopsicossocial como sendo a última coisa a sair da cartola, e embora não seja nossa, e as palavras não são minhas, e até vou referir aqui, vou agarrar aqui umas frases tuas, Jorge, do vosso estudo. Vocês de facto identificam um problema e criam uma proposta, e esta proposta é desenvolver uma hipótese de modelo, uma hipótese integrativa na osteopatia. Identificam o problema, e o problema é este: apesar de nos cuidados osteopáticos, e agora estou a parafrasear, existir alegadamente uma centralidade na pessoa, os clínicos têm, durante muito tempo, concentrado a sua atenção em modelos de cuidados biomédicos centrados no corpo e na causa e efeito. Há um ênfase pouco crítico da avaliação e tratamento das disfunções somáticas, que pode ser considerado como uma forma biomédica de avaliação clínica e, sem dúvida, uma análise, ou sem dúvida, redutora. E, portanto, não obstante esta centralidade do modelo biopsicossocial na prática contemporânea, não é só na osteopatia, mas nos cuidados de saúde, este modelo, e as palavras também são tuas, tem as suas próprias limitações, porque argumenta-se que este modelo biopsicossocial tem sido biomedicalizado, carecendo de uma interpretação que integre todas as dimensões, o que é bio, o que é psico, o que é social, e acaba por ser uma forma também ela redutora, e porque não mostra como é que estas dimensões do biopsicossocial se interrelacionam. Então, no fundo, para abordar estas limitações do modelo biopsicossocial, que parece que é aquilo que nos ia salvar, foi proposta uma abordagem inativador, inativismo, que vamos falar sobre isto, à dor aguda e crónica e às perturbações, no fundo, da saúde mental. E tu terminas terminas não, mas lá no meio tens uma ideia giríssima que eu acho sempre maravilhoso voltarmos atrás e tentar perceber o que é que há 150 anos se pensava, como é que se pensava e o que é que se falava, embora não seja muito clássico, mas é sempre giro, porque às vezes relaciona o Andrew Taylor Still como um homem que também só manipulava para a esquerda e para a direita, e na verdade o senhor tinha uma ideia muito diferente do que seria a osteopatia, e mesmo as ideias originais do Andrew Taylor Still, que centravam-se na abordagem e nas mudanças dos desafios que interferem com a função do indivíduo, e estou para parafrasear novamente, e o seu impacto na sua vida cotidiana. Então esta é a minha primeira questão, que é, apesar do sucesso do modelo biomédico, e pegando no que eu dizia ao início, este modelo biomédico não consegue dar uma descrição adequada de dois fenómenos. Um deles é porque é que o paciente tem um prego furado no pé e não tem nenhuma lesão na pele sequer e está cheio de dores, o outro porque é que tem um prego no crânio e não tem dores nenhumas. Onde é que está? Este modelo biopsicossocial não responde bem a esta descrição destes fenómenos da experiência de sintomas, da experiência de dor, sem haver uma perturbação fisiopatológica e anatómica, nem ao alívio de tratamentos em que se usa o placebo, o efeito placebo, também não responde a estas ideias muito da neurociência hoje em dia. E, portanto, este predictive brain, que tu falas muito, e do processo preditivo, e do Bayesian brain, e deste inativismo ecológico, esta história toda, serve exatamente para acomodar estes fenómenos como estes, e, portanto,
A minha primeira pergunta é o que é esta coisa do conceito, o que é esta coisa do inativismo ecológico e se concorda com estas ideias serem já uma espécie de pressuposto, de premissa já do Andrew Taylor Still, ao contrário do que muita gente acha. Digamos, um desafio grande, ok? Vamos a isto. Primeiro, digamos, algumas das ideias não são, eu digamos, não pretendo que as ideias sejam minhas, porque não são. Digamos que existe algum trabalho que está a acontecer noutras áreas, não na osteopatia, mas noutras áreas da saúde, nomeadamente na área da dor, mas também na área da psiquiatria, em que, pegando um bocadinho na questão das limitações do modelo biopsicossocial, porque hoje em dia fala-se muito, portanto, no fundo, digamos, o modelo biopsicossocial acaba por ser o melhor que temos, não é? Mas não é algo novo, não é uma coisa que apareceu anteontem, é uma coisa que foi desenvolvido pelo Engel, que era psiquiatra, em 1977, portanto estamos a falar há muitos anos, né? Estamos a falar há 45 anos, portanto as coisas foram desenvolvidas, digamos, para tentar, digamos, portanto, foi uma forma de abordar algumas das limitações que existiam na área da psiquiatria. E a área da psiquiatria é muito interessante porque uma boa psiquiatria centrada no paciente e tem muitas coisas semelhantes à própria, portanto, à própria osteopatia, nomeadamente ao nível da falta de evidência. Porque quando nós trabalhamos com uma pessoa, nem sempre existe evidência suficiente ao nível, portanto, de um estudo, portanto, de um ensaio clínico que demonstra que X mais Y levam a um determinado resultado, não existe, portanto, é um bocadinho, digamos, aquele, digamos, experimentação, fazemos isto, funciona ou não funciona. E é interessante que este trabalho que se tem desenvolvido, portanto, estamos a falar nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, nomeadamente há um livro fascinante, portanto, de uma filósofa, que é a Sanaka Dahan, que escreveu um livro chamado Inactive Psychiatry. E quando se lê esse livro, e eu, portanto, tenho algumas citações neste artigo da Dahan, consegue-se ver muito a questão, as nossas, digamos, as nossas lutas do dia a dia, a questão de pensar porque é que o doente que tem um prego no sapato e que tem uma dor brutal, ou o outro que tem um prego espetado na sua face e que não tem dor nenhuma, como é que as coisas se comportam. Portanto, parte um bocadinho daí, portanto, o tentar perceber um bocadinho porque é que, digamos, qual é o melhor modelo. Assim, os modelos, acho que é importante percebermos um bocadinho, existe sempre um debate muito grande dentro da osteopatia, o modelo biomédico, o modelo biopsicossocial, o modelo neurológico, etc., os 5 modelos, portanto, existem modelos e as pessoas falam, não precisamos de modelos para nada. A questão é que os modelos são úteis. Alguns não têm validade científica rigorosamente nenhuma e que devem realmente ser avaliados de um ponto de vista crítico, mas os modelos são, digamos, são coisas importantes, dão-nos, digamos, um enquadramento, uma forma que, digamos, nos ajuda a pensar, a raciocinar. Nós estamos a falar modelos de aplicação de protocolo, que é uma coisa completamente diferente. Nós não tratamos por protocolo, o modelo, digamos, dá para enquadrar um pouco o nosso raciocínio clínico. Obviamente que o modelo biopsicossocial tem, digamos, as vertentes fundamentais do que é a pessoa no seu, digamos, no seu meio, não é? A parte social, a parte psicológica e, obviamente, a parte biológica. Nos modelos na osteopatia, quando falamos nos 5 modelos, e há sempre aqui umas lutas muito grandes entre osteopatas, nós mudamos entre modelos, eu pessoalmente não penso dessa forma, não faço uma abordagem, hoje é um modelo respiratório, amanhã é um modelo biopsicossocial e depois de amanhã vai ser um modelo biomecânico. As coisas são, digamos, ao fim de uns anos acabam por ser muito mais intuitivas, são aplicadas porque tentamos perceber a pessoa. A minha grande crítica de alguns colegas é que muitos desses modelos continuam basicamente a ser centrados no corpo da pessoa. Quando nós falamos que somos holísticos, acabamos por
falarmos nesse holismo que tem a ver com, bem, eu até dou atenção à parte visceral, à parte craniana, à parte biomecânica, e ok, e o resto, e a pessoa. Eu costumo dizer, ok, não se esqueçam que existe uma pessoa que, no fundo, habita nesse corpo. E é importante pensarmos nisso, porque a questão da dor, quando falamos do prego no sapato ou o prego na face, a dor é uma experiência e, digamos, é algo que a pessoa, que não se pode dizer, que não se pode chegar a uma escala de dor e dizer é 10, e o que é 10 para mim, pode ser completamente diferente para 10 para outro indivíduo, não podemos apenas medir a dor. A dor tem, digamos, umas facetas, é multidimensional, e é importante compreendermos a dor como um ponto de vista, digamos, é uma experiência, não é? Portanto, em inglês se chamaria de lived experience, é uma coisa que, no fundo, a pessoa que sofre, e isso é importante também quando falamos em dor e falamos em dor crónica, não podemos apenas pensar na parte, digamos, quantitativa da dor, não é? A dói, tem um determinado fenómeno, existe aqui um tipo de dor que é nociplástica, um tipo de dor que é neuropática, etc. Existe a questão do sofrimento, e o sofrimento leva-nos para outra vertente muito mais filosófica, muito mais profunda, mas que é fundamental e portanto, compreender, ok? E no fundo esse é, digamos, o ponto de partida para esta, digamos, esta viagem nova. O que é interessante quando falaste no Still, e eu falo também do Little John, muitas pessoas, muitos osteopatas conhecem, por exemplo, o John Martin Little John, porque era o indivíduo dos triângulos e digamos, dos pivôs, e portanto, muito mecânico. Mas existe uma parte do Little John que é muito mais interessante, que era a parte do Little John numa forma de pensar de adaptação. Era a adaptação do indivíduo ao seu meio ambiente. E falaste, portanto, no meio exterior, no meio interno, no meio externo. Portanto, o Little John tinha uma coisa espetacular, que é a questão da adaptação. A adaptação não desapareceu, a adaptação faz parte da ciência atual e compreende-se cada vez mais que, no fundo, a nossa capacidade de nos adaptarmos, não é? De todo, digamos, desde um ponto de vista celular, temos um ponto de vista mais global da pessoa em si, é fundamental, portanto, para vivermos no nosso dia-a-dia e sermos felizes. Portanto, o Little John falava muito disso e, portanto, as pessoas, entretanto, esquecem-se, ou esqueceram-se, passou a ser as coisas muito mais mecânicas, muito também porque, digamos, com a tentativa de nos aproximarmos à medicina, portanto, de um ponto de vista de regulamentação, começámos a aproximar-nos o mais possível da forma de pensar que era o modelo da medicina, o modelo biomédico, que em muitos países continua a ser isso. Portanto, não mudou rigorosamente nada, continuamos a fazer a ressonância magnética para encontrar a hérnia discal C5, C6, ou na L4, 5 ou 5, portanto S1. Portanto, continuamos à procura de uma causa e efeito, porque é a forma como pensamos. E os osteopatas foram por esse caminho também, não é? No fundo, e leva o Hoover em 1963 a publicar um artigo, aliás, dois interessantíssimos, quando fala tanto da medicina ecológica, a osteopatia como medicina ecológica, porque ele, no fundo, chamava a atenção que o Steele até nem queria pensar dessa forma, como que era tudo, portanto, feito de um ponto de vista mecânico, que a disfunção era uma disfunção basicamente da anatomia, da fisiologia, mas ao corrigirmos a disfunção, portanto, era, digamos, encontramos o Holy Grail, o cálice sagrado, e está tudo resolvido. Obviamente que é um modelo espetacular, de um ponto de vista de, digamos, o que fascina os humanos é a questão da causa e efeito. Se eu encontrar a causa, e se eu remover a causa, se o indivíduo tem cancro e eu removo aquilo, ele fica com saúde para o resto da sua vida. Se eu faço uma remoção de um outro fator, eu consigo resolver tudo. Portanto, é uma coisa, digamos, fascinante, não é? E isso, digamos, apaixonou muitos osteopatas durante a sua formação e continua a apaixonar muito. Portanto, há a questão de irmos à procura da causa, removemos a causa e isto é incrível. E por vezes conseguimos milagres e os doentes ficam, digamos, ficam assim um bocadinho pasmados, não é? E como é que você sabia que estava ali, não é?
Portanto, há muito disso. A questão é que sabemos cada vez mais que as coisas não são assim, ok? E a questão do ambiente, que é aqui que as coisas começam a ser interessantes de um ponto de vista osteopático, as questões das interações com o ambiente e, no fundo, as tarefas de vida cotidiana e não sei o quê, faziam, de certa forma, parte do pensamento dos osteopatas no princípio, do Steele, de certa forma, do Little John, de certeza, e mais tarde do Hoover. E, no fundo, existem teorias, existe, digamos, bastante evidência e um conhecimento muito específico que se começa a utilizar, portanto, para tentar compreender um bocadinho as grandes questões, portanto, num que é digamos, uma medicina ou uns cuidados de saúde centrados no paciente. E daí parte, de certa forma, esta questão do inativismo, da psicologia ecológica e, digamos, dos princípios da energia livre, da questão tanto do cérebro bayesiano, por aí fora. Portanto, são coisas que alguns autores estão a começar a trazer para dentro, digamos, dos cuidados de saúde, portanto, da medicina em si, para tentar realmente compreender algumas coisas, inclusive situações como sejam o placebo. O placebo não é apenas a questão contextual, mas tem muito a ver como uma percepção inconsciente, o que é que isto se calhar me vai dar como resultado, e as coisas até funcionam. Portanto, essa, digamos aqui, tentar que as pessoas compreenderem um bocadinho de onde é que partimos. Não estamos aqui para já. Eu não gosto, digamos, de proclamar agora aqui um novo modelo, porque isto não tem nada a ver com um novo modelo. Basicamente tem a ver com, vamos tentar pensar de um ponto de vista de uma forma um pouco mais crítica em relação a algo que já existe e que possamos ou não utilizar para tentar compreender um pouco melhor, não justificar o que fazemos, porque justificar o que fazemos é um bocadinho a questão que por vezes osteopatas colocam, que é, bom, vamos fazer investigação para demonstrar que a osteopatia funciona. Isto não é investigação nenhuma, porque existe um viés de confirmação brutal. Eu vou à procura de algo que eu acredito. Não tem nada a ver com isso. Isto é para tentar compreender as coisas e tentar, de certa forma, dar resposta a algumas das dificuldades e, de certa forma, avançar com alguma investigação seja interessante. Portanto, o que é o inativismo? Portanto, o inativismo vem das ciências cognitivas e não é algo novo, é algo que, portanto, iniciado nos anos 90 pelo Varela e pelo Thompson, que basicamente tem a ver, portanto, fala-se que a cognição não é apenas o que está lá em cima na caixa negra, digamos. Durante muitos anos, na psicologia, as coisas evoluíram, digamos, do behaviorism, portanto, dos psicólogos basicamente comportamentais. Mais tarde, portanto, digamos, chegamos aos anos 70, aos anos 80, passa a ser, portanto, a psicologia cognitiva, em que as coisas eram compreendidas de um ponto de vista de representações mentais. E eu já passei por isso, portanto, no fundo, quando fiz o doutoramento e explorei a questão da palpação, andava numa digamos, de representações mentais, de memória, de longo prazo, curto prazo, por aí fora. Portanto, essa questão, na altura, havia muita analogia em relação ao computador, que era, digamos, o input-output. Se eu conseguir alterar isto, eu tenho, portanto, uma resposta. E existia a questão, que ainda existe em muitos livros, de fisiologia, que tem a ver com a sensação e a percepção, portanto, a sensação bottom-up, a informação que, no fundo, vem da periferia dos receptores até lá acima, e a percepção tem a ver com a interpretação dessa informação. Hoje sabe-se que as coisas não funcionam muito bem assim. Portanto, o inativismo parte, digamos, de um ponto de vista de pensar, ok, as coisas não são assim, não existe tanto essa representação, mas tem muito mais a ver com a cognição aos 4 E's, em inglês, portanto, aos 4 E's. A cognição é inativa, portanto, tem a ver, é para a ação, portanto, a maior parte do que fazemos tem a ver com a ação, vamos fazer algo, portanto, é algo que eu quero fazer. As atividades de vida cotidiana são basicamente o ser agente, é interagir no meio ambiente. Tem a ver com a corporização da cognição, portanto, a corporização é fundamental. Portanto, não podemos pensar que é apenas lá em cima, mas nós interagimos e pensamos com as mãos, pensamos com o corpo, tá?
Tem a ver, portanto, que, de certa forma, a cognição é estendida portanto, no ambiente. Hoje em dia, isso faz muito sentido, porque todos nós temos, ou 90, se calhar 99%, têm, portanto, um telemóvel, um smartphone, não é? E nós interagimos com o telemóvel, é estendido portanto, no ambiente, e, de certa forma, o telemóvel pensa por nós, não é? Uhum. Eu quero qualquer coisa, eu pego, posso perguntar ao Siri, ou falo com a Alexa, e pergunto-lhe as coisas, ou faço uma interação direta portanto, com esse aparelho, e que no fundo é, digamos, uma extensão da minha memória. Eu não preciso de decorar números de telefones. Os meus contactos estão numa lista telefónica num telemóvel. Portanto, a cognição é estendida, de certa forma, e a cognição é situada também. Portanto, tem a ver com esta questão, portanto, de fundo, como nós pensamos, e no ativismo é uma sequência, digamos, de processos de action perception, como é considerado, portanto, a percepção está ligada à ação, portanto, eu faço uma interação, eu tenho um tipo de resposta e eu, portanto, continuo neste ciclo, ok? Não podemos pensar, voltamos à questão da representação, porque, vamos lá ver, de um ponto de vista osteopático, eu quando palpo, a palpação não é a ativação dos mecanorreceptores na minha mão, ou dos próprios receptores nos músculos da minha mão. Não, digamos, a palpação, a mão é uma extensão do meu cérebro, e eu ao palpar, posso ser uma ilusão, porque o que eu encontro não existe, tudo bem, mas de certa forma a minha palpação é uma ação, portanto é um ciclo de ação-percepção que tem a ver, eu palpo, eu recebo informação e eu faço uma interação com esse tecido, com a pessoa, e tenho tipo de resposta e penso. Portanto, não são os mecanorreceptores. Quando olhamos para um paciente, não são os nossos fotorreceptores na retina que estão a pensar. Não, eu penso, eu vejo, não é? Portanto, e isso dá para perceber, no fundo, ok, faz sentido que a cognição que seja realmente, digamos, nesta interação com o meio ambiente. Portanto, é considerado que o meio ambiente seja, portanto, o ambiente externo, o mundo, é fundamental no que é a pessoa e como a pessoa se sente, ok? A questão da psicologia ecológica, um bocadinho mais antiga, dos anos 70, de Gibson, mas que muito interessante pensarmos nisso em termos do que fazemos com os pacientes hoje em dia e mesmo na prescrição de exercício. Por exemplo, o Lyle Lederman vai publicar um livro novo na próxima semana. Functional Exercise. Exatamente, que tem muito de psicologia ecológica. E porquê? Porque na psicologia ecológica fala-se que, mais uma vez, o meio ambiente dá-nos oportunidades para a ação, que é chamado affordances, ok? E existe, digamos, uma paisagem digamos, possibilidades para a ação, e depois o que a pessoa pode ou não ter um pouco mais limitado. Portanto, o Lederman, quando fala num exercício funcional, e que eu vou pedir ao doente, basicamente, para caminhar ou para pegar, digamos, num saco de compras e fazer os exercícios, não sei o quê, estamos a, digamos, a aproveitar o que o ambiente nos dá. O indivíduo que vive, digamos, num local idílico, à beira do mar, com uma montanha ao fundo e com um parque, digamos, um bosque, um parque muito bonito e um ambiente super calmo, no fundo o ambiente dá-lhe todas as possibilidades para ter uma qualidade de vida muito boa, certo? Uhum. Pode fazer exercício, pode meditar, pode apanhar... podem haver uns restaurantes muito bons na área e a pessoa realmente pode ter uma qualidade de vida espetacular. Portanto, no fundo, é perceber um bocadinho o que é que o ambiente nos dá. E porque é que isto é interessante, digamos, no que fazemos? Porque, por exemplo, na prescrição de exercício, podemos começar a pegar em coisas muito simples e pensar, ok, são coisas que possam ser utilizadas, no fundo, a tentar fazer com que a pessoa se mova, que faça um bocadinho mais de atividade física. Da mesma forma que, e nós, portanto, falamos um bocadinho disso no artigo, que não é nosso, é do Peter Stilwell e da Sabrina Koenigs, num artigo recente do ano passado, em que falam, portanto, quando o indivíduo, num caso de dor aguda, há uma perca, digamos, destas oportunidades para a ação, porque a dor aguda, na maior parte das vezes, há uma proteção, portanto, não me vou mexer muito, mas no fundo até, digamos, tem um papel benéfico durante um dia ou dois, porque vai permitir que as coisas melhorem.
E enquanto no caso da dor crónica é completamente diferente, mas que há uma perca, digamos, destas, digamos, as oportunidades para a ação estão lá, mas, digamos, a pessoa perde um bocadinho a capacidade de interagir com este mundo, meio ambiente. Portanto, esta, digamos, digamos, o ponto de partida de perceber o que é o inativismo, o que são os conceitos tanto da psicologia ecológica, ok? Tu tens ali umas frases maravilhosas. Vocês, eu destaquei uma que é "An activism rejects an inner-outer division of mind and world, Uhum, and uhum. therefore considers organisms as co-arising and co-determining with their environment. As such, organisms and their world are dynamically coupled, i.e. living beings rely on a constant exchange with their environment to maintain themselves. The inactive paradigm is defined by the 5 core concepts." Então, estamos a falar do embodiment, emergence, experience, Exato, exato, exato. eu destaquei esta frase. E é interessante, estavas a falar disto e também porque a maior parte dos clínicos, esta é uma discussão muito gira, que para mim que é giríssimo, que é quando é que a investigação toca com a parte clínica, como é que se tocam e como é que uma comunica com a outra, porque temos às vezes ideias maravilhosas e depois essas ideias parece que não chegam aos clínicos ou é difícil dos clínicos transporem ou perceberem sequer essa. Então há pessoas que provavelmente estão a pensar que como é que estas coisas se podem pôr na prática? Falámos há bocadinho do ambiente, e falámos do exercício, e falámos É. desta. E vocês têm coisas de que falam nomeadamente, da relação osteopata-doente, da forma como há uma empatia, como é que o osteopata entende e conhece o doente, como é que consegue chegar a ele, como é que a sua presença e a sua intenção, o quão importante é também no plano terapêutico, e essa dança no fundo dos dois, essa dança de confiança entre os dois, que toca muito nestas áreas que estamos a falar, e há muito pouco tempo saiu agora um artigo, e eu só gostava dessa a tua opinião, que é de um pessoal que tu conheces, se veja, de Christian Lung e companhia, que diz Patient Active Approaches in Osteopathic Practice. No fundo, Foi pegar um publicado pouco... ontem. Yeah. Pegar um pouco nestas ideias e eles pegam nestas ideias do nativismo e de outras coisas e tentam arranjar aqui formas de pôr estas coisas na prática, que também não é novo, mas enfim, mas dizem assim: o modelo inativo descreve um ciclo de input e output em ação que impulsionam a adaptação da estrutura e da função. Continuam a buscar aqui estas ideias assim da estrutura e a função para melhor corresponder ao ambiente. Os sistemas extroceptivos, proprioceptivos e introceptivos apoiam o cérebro no processo preditivo na relação com o seu meio ambiente interno e externo, e quais as ações adaptativas na manutenção da saúde. No fundo, esta ideia do input leva a um output e na sua procura deste equilíbrio com o seu meio interno e externo. A incapacidade de processar e integrar sinais corporais multissensoriais, seguidos de erros de previsão, pode ter relevância no processo de regulação fisiológica da saúde da doença. E depois é um scoping review que saiu ontem, Patient Active Approaches in Osteopathic Practice, e eles falam de ideias giras, que é de várias ferramentas. Eles fizeram um scoping review, várias ferramentas na literatura, como por exemplo Integrated Mental Imagery and Working Exercise, Gamification and Problem Solving in the Interactive Dyadic Approach, esta ideia da abordagem diádica do paciente com o osteopata, com o osteopata que estávamos a falar há pouco, Facial Interoceptive, Proprioceptive Sensor Alterations e Mindfulness. Eles pegam um bocadinho estas ideias já de alguma literatura e que são ideias muito giras, e que eu devido que haja muitos osteopatas a incorporar estas coisas na clínica, desta ideia do Integrated Mental Imagery and Working Exercise, Gamification, Problem Solving. É este o caminho, um bocado, há bocadinho falávamos como é que o osteopata no fundo vai aplicar estas coisas, e no fundo a sua própria evolução passa muito por aqui, por estas ideias de mindfulness, mental imagery, gamification, esta dança entre passa por muito mais do que deita na marquesa. Sim. Mais do que isso. É assim, nós propomos, no fundo falamos, portanto, da construção do nicho ecológico, que no fundo tem a ver, a questão da DIAD, no fundo, podemos falar de uma relação, de uma aliança terapêutica entre o paciente
portanto, e o terapeuta, portanto, e o osteopata, o clínico, mas podemos também, em algumas situações, falarmos numa triade. Aliás, no outro artigo que publicámos recentemente e que ontem enviámos outro para revisão, que tem a ver, portanto, com a exploração da sincronia, em algumas situações existe mesmo uma triade. Por exemplo, quando trabalhamos na área da pediatria, não é o osteopata com o bebê, mas é o osteopata com a mãe e com o bebê. E às vezes esquecemos, não temos que acalmar primeiro a mãe. Temos que entrar, portanto, temos que nos sincronizar com os três, mas podemos chegar a outras situações, como sejam, por exemplo, na questão da geriatria, ou mesmo em questões culturais, em que a senhora aparece para o tratamento, em que, no fundo, o homem continua a ter um papel muito importante, digamos, na sociedade, e é o homem que fala pela mulher, portanto, e nós temos aqui uma situação a três, certo? Ou temos uma questão, portanto, da própria questão cultural. Eu quando vivi e trabalhei na Arábia Saudita, a pessoa mais idosa, estamos a falar mais idosos indivíduos com a minha idade, né, chegavam com o pai, com o filho ou com a filha, e nós tínhamos que englobar o filho ou a filha na conversa, portanto, que a discussão era a três, não era a discussão a dois. Portanto, aqui temos que realmente compreender isto, temos que, digamos, criar este nicho ecológico, e que existe realmente esta questão da sincronia. A sincronia acontece muitas vezes, nós acabamos, portanto, a questão do mirror neurons explica um pouco isso. Nós copiamos linguagem gestual dos outros, acabamos por nos sincronizar de certa forma. Nós sincronizamos de um ponto de vista, digamos, comportamental, mas também de um ponto de vista fisiológico. E por vezes sentimos isso próprio com o doente. Às vezes há uma questão mesmo, uma descontração, o relaxar da pessoa face ao doente, está-se a acalmar. Há esta sincronia, e isso está estudado na psicoterapia, por exemplo. Portanto, é importante também há realmente... o oposto. Exatamente, e nós sabemos perfeitamente quando é que as coisas não funcionam. Quando existe ali, pronto, digamos, está a fazer faísca, não dá, não vou a lado nenhum. Portanto, acabamos de começar a lutar um bocadinho. Mas é fundamental criarmos as condições para este nicho ecológico, não é? Compreender que realmente exploramos o problema da pessoa. Obviamente que existem problemas simples, não é? O indivíduo que fez um entorse da tibia-társica e que aparece no consultório, fez a entorse no dia anterior, não sei o quê, e nunca teve problema nenhum na vida, mas há um problema relativamente simples, há uma entorse, não é, digamos, muito grave, um grau 1, não, portanto, tudo bem, vamos tratar, não é? Portanto, não há muito mais para explorar, mas realmente não vamos apenas tratar a entorse da tibia-társica, vamos tentar tratar o indivíduo. As coisas tornam-se muito mais interessantes e complexas quando realmente temos um indivíduo com dor crónica ou com outros sintomas que, quando começamos a perguntar, bom, então, digamos, um bocadinho da sua história, a pessoa abre um bocadinho o jogo, não é? E começa a conversar, portanto. E acho que isso é fundamental. Por vezes nos esquecemos, e não sou eu que falo disso, cada vez mais se fala isso na área, portanto, dos cuidados de saúde musculoesqueléticos, em que é fundamental dar tempo à pessoa para conversar, dar-me a tua história e não, digamos, onde é que está a dor, onde é que dói. Tinha dor, começa aonde e agrava com o quê? Vamos dizer um Sócrates, né? O site, onset, characteristics, e portanto, por aí fora. E acabo de fazer isso muito, digamos, de uma forma muito estruturada, é impecável, digamos, para fazer um bom diagnóstico diferencial, obviamente, mas não funciona muitas das vezes quando, ok, eu de certa forma estou de certa forma descontraído, é um problema crónico, não existe aqui, digamos, uma patologia que se tenha desenvolvido recentemente, as coisas estão estáveis há muito tempo, já vejo uma série de diagnósticos, portanto, exames complementares de diagnóstico, acabou de vir do médico, não há muito mais para, digamos, estarmos ali a ir à procura de algo que, pronto, sabemos, é crónico, ponto final. Mas é muito mais importante conversarmos com o paciente e tentarmos compreender realmente as suas dificuldades, não é? Na sua vida, não é? A questão, portanto, como é que se sente, o que é que, digamos, o que é que consegue fazer, o que é que não consegue fazer, onde é que estão as dificuldades em, digamos, fazer as suas atividades de vida cotidiana, até quanto é que podemos ajudar. Isso não é tratar o corpo da pessoa. Obviamente que nós, digamos, nós interagimos com o corpo físico, é óbvio, não somos psicólogos, mas
deveremos pensar muitas das vezes que não é ser psicólogo, é tentar compreender que existem formas, existem abordagens que, com técnicas que vêm da própria psicologia. Portanto, porquê? Porque nos permitem conversar e compreender o paciente. Não vamos enverdar pelo caminho de abrir a caixinha da Pandora e vamos aqui à procura de problemas que são do foro da psiquiatria, por exemplo. Ok, há aqui o problema, o indivíduo tem umas tendências de suicídio, atenção, vamos encaminhar, não é? Vamos conversar sobre isso. O indivíduo tem uma depressão bastante profunda, não vamos tentar começar ali, digamos, a um PTSD, não vamos ali, digamos, à procura, temos que ter cuidado com isso. Mas existem muitas coisas que nós, no fundo, ao conversarmos, ao criarmos as condições ideais, vamos alterar algo. A questão no inativismo, que nós falamos no artigo, tem uma coisa muito interessante no inativismo, que é a questão do sense-making, ok? E o que é o sense-making? No fundo, o mundo faz sentido ou não faz sentido, não é? A Dehan, no livro dela, digamos, do inativo, da psiquiatria inativista, fala muito nisso no caso da depressão. Ou seja, a depressão não é apenas um problema no cérebro de um paciente, mas a depressão acaba por ser uma perca o mundo já não faz sentido nenhum. Ok? Se eu estou deprimido, eu sei que no fundo o mundo lá fora é horrível, portanto as condições, ninguém gosta de mim, os meus colegas no meu trabalho são uns indivíduos que eu já não os aguento mais, o meu patrão é uma pessoa horrível. Obviamente que eu me vou refugiar, eu fico em casa, não saio de casa, fico ali. Quando nós pensamos, muitas das vezes, na dor crónica, e pensamos na questão do doente com dor crónica que perdeu a sua agência, a agência, no fundo, é a nossa capacidade de interagir, nós perdemos a agência se formos presos. Basicamente é uma perca da agência. Eu não consigo, aliás, o inverso, no dicionário inglês, o inverso da agência é patient, agent patient, no fundo. O indivíduo que tinha uma mente incrível, amigo meu, que infelizmente já não está connosco, foi Steve Tarman, falava muito da questão da agency, e tivemos, digamos, conversas deliciosas à volta disso, e digamos, por vezes a pegar um com o outro, coisas. Ele vinha muito mais da parte da filosofia, eu tentava vir do outro lado, mas pronto, foi dos primeiros indivíduos a introduzir isso na área da osteopatia. Mas portanto, o indivíduo que perde a sua agência porque tem dor crónica, em que portanto, a sua estrutura musculoesquelética, por exemplo, já não tem capacidade para lhe dar a oportunidade de interagir com o mundo, no fundo o mundo começa a perder, já não faz sentido. Eu não saio de casa porque eu não consigo descer as escadas, eu não saio de casa porque o meu equilíbrio já não é como era, eu já não vou às compras, e depois pensamos assim, o indivíduo está deprimido, mas o que é que vem primeiro? Vem a depressão, ou vem a dor e vem a perca da agência? Muitas das vezes a depressão acaba por ser uma consequência daquilo tudo. Se pensarmos desta forma, ok, eu não trato depressão, eu não sou osteopata, eu não sou psiquiatra, nem sou, portanto, não sou psicólogo clínico, ok? Eu não trato a depressão, mas se eu conseguir, de certa forma, melhorar algo na qualidade de vida da pessoa, indiretamente estamos a tratar algumas questões da saúde do foro mental, certo? O indivíduo começa a se sentir melhor e sai, e tem então voltamos à questão da ecologia, que é, e se eu vivo realmente à beira do mar, imaginamos, estamos em Portugal, estamos no Estoril ou em Cascais, vou ali andar no Paredão, há um sítio espetacular, eu já estou um bocadinho melhor, eu até vou sair, portanto, o ambiente dá-me as oportunidades. Se eu realmente tiver a capacidade de conseguir interagir com esse mundo, eu começo-me a sentir melhor. E às vezes temos esta questão, que é muito interessante e fascinante, que é o indivíduo diz, então como é que se sente? Sinto-me melhor. Se nós perguntarmos ao indivíduo, então explique-me um pouco sobre a sua dor. A dor tem estas características, então de 0 a 10 onde é que está a dor? É um 8 normalmente, ok, tudo bem. Imaginamos que começamos a tratar o indivíduo, após 2, 3 sessões, o indivíduo diz, então a dor, como é que estamos em termos da escala da dor? É um 7, e como é que se sente? Eu sinto-me muito melhor. Vamos ver, de um ponto de vista quantitativo, não existe alteração,
estatisticamente não significativa, não existe alteração nenhuma, é um 7 ou um 8, mas a pessoa pode realmente dizer eu sinto-me muito melhor. A questão, como é que eu me sinto, podemos aliar à questão da neurociência, da questão interoceptiva, mas não para na questão interoceptiva, tem a ver com a pessoa, o sentir-se. Portanto, se saltarmos para a parte do inativismo, pensamos, a questão do sense-making, portanto o mundo começa a fazer de certa forma mais sentido. E temos coisas interessantes nisto. Temos quer dizer, e nos últimos anos falam-se coisas interessantíssimas que até se pode usar na prática clínica, e eu uso algumas destas, que é nas áreas que eu conheço melhor, por exemplo, os desvios laterais dos olhos, usar os retos laterais, porque nos desperta para o horizonte e para interagirmos com o mundo. No fundo, as vias dopaminérgicas, as vias de ação, porque estimulam essas vias, e sabe-se que a descarga de dopamina e serotonina podem provocar um efeito analgésico, o focar, a higiene do dia a dia, a higiene, ou seja, da disciplina no dia a dia, as horas a que acordamos, o vermos a luz azul, as primeiras luzes azul no céu do sol e ao pôr, porque regula também as vias da melatonina, isso é importantíssimo no humor. O mindfulness, focar um ponto e depois olhar o horizonte, focar um ponto, olhar o horizonte, para focar estimular estas vias das serotoninas e das dopaminas, são coisas interessantíssimas que se pode fazer no consultório, mas também como trabalho de casa por si. Há bocadinho falavas, e só para, não te quero roubar mais tempo, já estamos aqui quase a uma hora, que é uma coisa que eu diria que na nossa área é mais deliciosa, mas também é mais difícil, que é... por um lado, temos a necessidade de nos afirmar enquanto clínicos e profissionais de saúde, e temos que ser bons no diagnóstico diferencial, um exame respiratório, cardiovascular, pensarmos de forma clínica, na semiologia clínica, fazermos um bom diagnóstico diferencial, sabemos referenciar, usarmos essa terminologia toda clínica que é tão importantíssima. Ainda há bocadinho vi uma senhora com uma dor lombar, e aquilo era claro e evidente que era um problema renal, e tinha episódios de pielonefrite, enfim, estava com problema. E portanto esta ideia clínica é muito importante. Por outro lado, temos que pôr e tirar este chapéu da área clínica e pôr um chapéu mais filosófico, mas que não é filosófico, é no fundo contemporâneo da neurociência, em que pegamos nestas ideias mais devo dizer, não vou dizer, mas lá está, esta relação do que é palpável, é muito clínico e muito redutor para aquilo que é mais menos palpável e com menos evidência, e esta dança é porque de facto para um médico, eu no outro dia falava isto com os alunos meus, dizia, que a história do comprimido, sabemos que este comprimido com esta quantidade de miligrama tem de 8 em 8 horas tem este efeito no paciente, que é completamente controlável. Quando passamos o efeito do tratamento para o ónus o próprio osteopata, a disposição do osteopata, a vontade, a disponibilidade, a criatividade do osteopata vai interferir no tratamento, ou seja, se eu hoje estiver mal disposto, o tratamento não vai correr tão bem. Isto é chato, é chato, ao mesmo tempo é chato, porque não é tão controlável, isto é, cria uma responsabilidade brutal no osteopata, que sabe que há um viés brutal no tratamento, que é, desde logo, a minha própria, tu há bocadinho falavas na disponibilidade de ouvir, e nem todos os dias um gajo tem disponibilidade para ouvir a história do outro. Exato, ok. Mas fazem parte, no fundo, faz parte, digamos, dos nossos desafios, dos nossos desafios, digamos, ok? A questão clínica é realmente fundamental, ok? É importante também, por vezes, não enverdarmos por uma medicalização extrema, porque não somos médicos, ok? E perceber que o objetivo não é, eu não quero fazer aqui um brilharete, eu diagnostiquei uma mielopatia cervical, ok? Tudo bem, pode realmente ter dado muito gozo, mas e pronto, e posso dizer que sim, já tive situações em que realmente há um sistema central, tem um problema central, e encaminhamos, não, mas
e depois o que é que isso significa. Portanto, não sou médico, ok? É importante realmente sermos seguros, isso é fundamental, e é importante que, e aqui falamos na questão, que é, digamos, uma crítica por vezes das pessoas que, digamos, que passam a ser uns zelotas do modelo biopsicossocial, tudo é psicossocial, e esquecem-se do bio. O bio continua a ser fundamental, portanto, não vamos perder a questão biológica, porque a questão biológica é fundamental também, portanto, não é apenas psicossocial, a biológica também conta, da mesma forma que quando falamos de dor, não, é tudo central, é tudo lá em cima, não o é, porque por vezes continua, portanto, existe uma sensibilização periférica e não central, também tudo é central. É importante não saltarmos, portanto, para cima, isso é tudo lá em cima. Aliás, foi um dos problemas que, com o desenvolvimento das neurociências na área da dor, que se chegou um bocadinho ao extremo que, portanto, a dor sem cérebro não existe dor, e é tudo lá em cima, e passamos, portanto, na questão das neurociências, portanto, a educação da neurociência, coisas muito interessantes, mas não chega, portanto, temos que continuar a pensar que não é apenas lá em cima, existem outros fatores a ter em consideração, portanto, isso é fundamental, e a questão digamos, do brilharete ou não, ou de o que é que fazemos com o doente, estamos num dia melhor, estamos num dia pior, por vezes tem a ver com as questões, ok, o que eu fiz, não sei o que é que eu fiz, mas realmente a pessoa melhorou, ok, foi um placebo, ok, a questão contextual está, o indivíduo que é encaminhado, olha, recomendado vai ver aquele indivíduo porque fez um milagre com a minha mãe ou com o meu amigo, quando lá chega, isso realmente, eu criar o tal nicho ecológico que é ideal, eu até nem preciso fazer muito, o indivíduo sai, eu fiz assim, tanto fiz não sei a palavra em português, um pouco de reassurance, né? Portanto disse-lhe que realmente acalmei, não há nada que preocupar, o problema não é grave, e a pessoa melhora. Se eu disser a sua dor de cabeça não é um tumor, mas basicamente é uma cefaleia de tensão, uma cervicogénica, tranquilo, melhor, obviamente. Portanto, temos estas coisas, mas quando eu também uso a linguagem correta, eu vou induzir o oposto, o nocebo, não é? Portanto, e continuamos muitas vezes, nós queixamos-nos de um médico que, portanto, ficou ali na questão, portanto, o problema é da hernia discal, tem que ser operado, quando muitas vezes não necessita, mas nós fazemos a mesma coisa quando, no fundo, vamos usar modelos que não têm razão nenhuma de ser, olha, você tem aqui a bacia está rodada, a perna está mais curta, isto está mais daquilo, até pode estar, mas clinicamente isso tem algum significado? Pessoalmente penso que não. Já pensei coloca imensos macacos na cabeça do paciente. Exatamente, já pensei dessa forma, já não o faço. Quando me colocam às vezes a questão e o que é que isto significa de um ponto de vista, digamos, prática clínica e não sei o quê, a questão é, algumas destas ideias, e passa também nas questões tanto da mente bayesiana e a questão da active inference, não é? E o princípio de energia livre, que basicamente diz que nós vamos evitar surpresa a todos os níveis, porque a surpresa, o final, o equilíbrio é entropia, portanto, eu desapareço quando estou em equilíbrio, ninguém está em equilíbrio, portanto, há non-equilibrium steady state digamos, a linguagem usada na física que explica, portanto, como é que nos mantemos vivos, não é? Portanto, todo ser, digamos, biológico vai evitar, digamos, a surpresa, porque a surpresa leva à entropia. Ou seja, se eu tiver condições, se eu utilizar a linguagem ideal, o tipo de tratamento ideal, o tipo de abordagem ideal, eu vou, por vezes, causar uma surpresa positiva no indivíduo, ok, mas isto até me sinto melhor, eu até já consigo fazer uma flexão à frente, isto é espetacular, eu, de certa forma, vou alterar um bocadinho esse modelo generativo, portanto, lá em cima na caixinha, ok? Mas se eu utilizar a linguagem errada também, eu vou-lhe criar ali, digamos, um prior, portanto, uma crença brutal que vai ser muito difícil alterar. Nós sabemos também que os doentes aparecem na clínica, o médico que todos consultam é o Dr. Google, né? E o Google vai dizer que realmente o problema é o pior. Portanto, estamos, digamos, este é
é um dos problemas que temos que também encarar. A questão, o que é que fazemos? Continuamos a falar na osteopatia, a abordagem facial, ou abordagem estrutural, ou abordagem não sei o quê. Sinceramente, para mim são ferramentas que estão na caixa das ferramentas e que possam ser utilizadas quando tenham toda a razão de ser. E era bom chegarmos a uma altura da nossa vida profissional e académica que vamos deixar de lado a osteopatia craniana e visceral e estrutural. Exatamente, porque... obviamente. Existe osteopatia, não existem osteopatias com, digamos, várias marcas de osteopatia, porque no fundo isso também não ajuda o paciente. Não. Porque o paciente, você faz craniana ou faz estrutural? Não, faço osteopatia, o que é isso? Portanto, existe esta grande dificuldade nos próprios osteopatas em perceberem o que é que fazem. O modelo, ao criarmos, não vamos falar modelo, mas, portanto, digamos, a proposta, não é? Um artigo, a proposta dos outros 2 artigos, não é? que já estão, portanto, que já estão cá fora, que fazem parte, portanto, do trabalho que estamos a fazer, tem muito mais a criar, digamos, facilitar um trabalho de um ponto de vista, criar, digamos, o nicho ecológico, como eu lhe chamo, em que dentro desse nicho, se eu conseguir compreender a pessoa e perceber, junto com a pessoa, o que é que faz sentido, quais são as preferências, quais são os objetivos, o que é que a pessoa realmente dá mais valor. Portanto, eu gosto muito de fazer exercício, ok, então vamos voltar. O médico disse para eu não correr ou para não jogar futebol, pode ser mau para a minha coluna, mas você gosta, eu adoro. Vamos realmente, o que é que conta para a pessoa, não é? Vamos tentar, ok, vamos ajudar. Portanto, o que nós, digamos, trabalhamos em conjunto com o paciente, dentro disso, as técnicas não são mais do que, digamos, ferramentas para lá chegar. Agora, podemos fazer as técnicas aliadas a outras abordagens, como falavas no artigo do Christian. Eu posso fazer e faço isso em algumas técnicas com indivíduos mais ansiosos, com cinesiofobias, medos do movimento, e há ali a técnicas mindfulness. Vamos focar aqui, vamos fechar os olhos, vamos focar no interior e vamos, digamos, focalizar toda a atenção na respiração, por exemplo, ok? Enquanto tu fazes o trabalho. Tentamos porque é que não, porque é que isto não faz a reflexão? Quais são, digamos, quais são os seus pensamentos, suas crenças? Conseguimos conversar com o paciente, né? E por vezes desbloqueamos as coisas, não desbloqueamos com uma técnica de impulso, desbloqueamos as coisas através de outras abordagens. Mesmo o gaming, podes estar a brincar uma coisa e de repente ele faz uma flexão. Exatamente. E às vezes temos outro artigo que neste momento está em revisão, que é com um dos nossos colegas, portanto com o colega da Coreia do Sul, que ele é o primeiro autor, que tem a ver com a utilização do toque, de um ponto de vista oriental, portanto dentro dos princípios da energia livre, portanto da inferência ativa, em que nós conversámos e quando escrevemos o artigo e fomos um bocadinho a ideia, por vezes, portanto, no mundo, principalmente das artes marciais e, portanto, das meditações, por vezes os próprios monges, portanto, do Tibete, tinham técnicas em que quase que era do estilo, estamos aqui a conversar, de repente tu dizes uma coisa e desapareces. O que é que aconteceu aqui? A ideia é criar uma situação, digamos, um romper com o modelo, que é muito semelhante, por exemplo, ao que as psicadélicas fazem. Ou seja, é interromper um bocadinho, no fundo fazer um curto-circuito, em que eu posso, o que é que isto significa? Eu posso estar a trabalhar com um paciente e sinto que o paciente dá demasiada atenção às sensações que recebe. Isso aí é desconfortável. Está a fazer, e pode estar a fazer uma pressão mínima, isso está ali, é uma coisa ali, não, tu podes dizer, olha, agora tenho um cão novo. Mas a questão aí está, de repente, romper aquele ciclo, no fundo, pensarmos como é que a mente vai prever as consequências de uma ação, os princípios tanto da active inference, da inferência ativa, o que é que vai realmente chegar, onde vai chegar, e eu conseguir romper um bocadinho, no fundo, fazer um curto-circuito. Mas eu posso ter um outro tipo de paciente que tem digamos,
uma capacidade de avaliar as suas sensações interoceptivas, por exemplo, dizer, ok, vamos nos focar agora nas sensações que tem quando eu estou a fazer esta técnica, uma técnica miofascial, estamos a estirar aqui um bocadinho a faixa, está a sentir, portanto, podemos jogar, temos que perceber o paciente, e quando tocamos no paciente sabemos isso, okay? Este não gosta de ser tocado, este tem medo de fazer a flexão, se o indivíduo tem medo de fazer uma flexão, o indivíduo tem medo de um determinado movimento, vou-lhe fazer uma técnica de alta velocidade diretamente, se calhar não. Mas tenho as situações em que, por vezes, a técnica de impulso, não é? Que não é para colocar, não é para remover a disfunção somática, ou pode ser, mas que, se calhar, de um ponto de vista mecânico, não é o único objetivo, se calhar até o objetivo menor, no fundo, é um estímulo neurofisiológico, certo? Com ou sem efeito placebo, em alguns com efeito nocebo, porque a pessoa tem medo, mas realmente portanto, é um estímulo neurofisiológico. Ao fazer em indivíduos que nós sabemos gosta do tipo de intervenção, e se falaste nas dopaminas e possivelmente tem, digamos, um shot de dopamina após a técnica, aquilo sente-se muito bem, sai de lá, estou-me a sentir espetacularmente, eu posso utilizar isso, mais uma vez, para tentar desbloquear esse modelo generativo, não desbloquear mecanicamente, mas desbloquear o que se passa. Portanto, aqui é que, o que é que, para mim, pessoalmente, digamos, este tipo de trabalho, digamos, um dos meus laboratórios é a minha atividade com os pacientes, principalmente com os pacientes complexos. Digamos, são os pacientes que dão muito gozo e acabo por atrair aqueles pacientes mais complexos. E é um bocadinho experimentar, e às vezes o que eu sinto é que, sinceramente, há como que uma libertação de o deixar para trás, às vezes aquela estrutura tem que ser assim, portanto, utilizamos a técnica X ou Y, começamos por baixo ou por cima, não existe realmente protocolos. Obviamente que o contacto continua a ser com o doente e a terapia manual continua a ter um papel fundamental. Mesmo em termos, digamos, dessa sincronia, mesmo em termos desse contacto, em criar as condições para o tal nicho ecológico, mas não é o ponto de partida e o ponto de chegada. Não é terapia, nós não somos terapeutas manipulativos, mas se é tentar pensar somos um bocadinho mais, não é? Portanto, mas dá para libertar um bocadinho e fazer às vezes as coisas com uma criatividade que dá gosto, pessoalmente. Olha, Jorge, eu ficava aqui mais 3 horas, mas já passámos já é uma quase hora. Meia-noite, não? Já passámos uma hora e não te quero estar a atrapalhar, estás na clínica, pronto, no fundo tinha aqui mais umas questões, mas trocámos em todas elas, no fundo esta ideia do osteopata no futuro é um bocadinho isto tudo que temos estado a falar, pronto, mas se calhar terminava como tu começaste, que é esta ideia dos modelos, não há protocolos, mas acho eu que é fundamental enquadrarmos aquilo que nós fazemos e aquilo que nós acreditamos, e a nossa crença também vai mudando ao longo da vida, é aquilo que o nosso conhecimento, mas enquadrarmos isso de facto em objetos que sejam científicos, em coisas que nós sabemos que apontam para aquela direção, em vez de termos uma prática clínica muito apoiada no desconhecimento ou numa coisa que só ouviu dizer há 30 ou 40 anos atrás e continua-se a repetir de forma cega, e nós no fundo andamos a manipular porque achamos que vamos ganhar mobilidade nos tecidos e viscoelasticidade com técnicas de impulso, manipula-se porque achas que uma vértebra vai ser precisada de ser, e isto é que é mau, isto é que é mau vivermos uma vida profissional a acharmos que somos uma coisa e que não somos, ou que fazer uma coisa, e portanto estas discussões têm este objetivo, quer dizer, Infelizmente o que acontece é que, portanto, se utilizarmos um bocadinho os princípios de energia livre, conseguimos perceber isso, não é? Portanto, a incerteza é o que nós evitamos a qualquer forma. Portanto, ao criar, digamos, uma complexidade, as pessoas fogem um bocadinho da complexidade porque pensar, digamos, a caixinha gasta muita glucose, não é? Portanto, pensar tem um custo energético elevado. Portanto, mete-nos em causa. Exatamente. Portanto, se me deres, digamos, se me deres a chave para eu desbloquear algo e dizes-me, abres a porta desta forma,
no fundo, nós vamos pela via mais simplística. Portanto, o modelo que é simplístico e tem, digamos, tem assim um certo fascínio, é o que as pessoas vão à procura. Os modelos mais simples têm toda a razão de existir quando estamos, portanto, estamos a falar em formação, estamos no primeiro ou no segundo ano de uma licenciatura. Eu não posso chegar lá e, digamos, chegar à complexidade, porque ninguém está a fazer uma licenciatura em filosofia, nem uma pós-graduação. Está num ponto de partida. É importante realmente começar por um ponto de partida. Agora, as pessoas têm que pensar e pensar cada vez mais de um ponto de vista crítico. Os osteopatas muitas vezes têm medo do desconhecido e têm medo de partilhar conhecimento com outras pessoas. Okay? E é uma coisa que é dolorosa de ver, que é nós, infelizmente ainda, publicamos dentro da osteopatia para osteopatas, portanto continuamos a ter um consumo interno, estamos felizes com isto e continuamos a rodear de pessoas que no fundo pensam como nós. Okay? Eu tive o privilégio, já quando fiz o doutoramento, de ter um dos orientadores que não vinha da osteopatia, nenhum deles era da osteopatia, mas portanto vinha da psicologia, na área de Multisensory Integration. Charles Spence contribuiu muito para o conhecimento do Laurie Moseley, porque o Moseley, por exemplo, fez o pós-doc no laboratório do Charles em Oxford, tanto que me deu, a primeira vez que eu abordei, tenho esta ideia, estás interessado em ser meu orientador? Isso é interessante. Ele, a única coisa que ele conhecia da osteopatia é ter sido paciente de um osteopata. Como neste momento temos o privilégio de trabalhar com o Carl Friston, que é, digamos, se as pessoas forem, portanto, ao Google e fizeram Carl Friston, encontram que é, se calhar, dos 20, portanto, dos 20 cientistas no mundo com o maior número de citações. Estamos a falar, digamos, 250 mil para cima disso. Mas é uma pessoa de uma habilidade incrível, com uma capacidade, digamos, de compreender as coisas mais complexas e tentar ajudar, e daí quando o abordarmos, estamos interessados nisso, queres trabalhar, podemos trabalhar contigo, imediatamente se dispôs a fazer isso. Portanto, aí o fascínio aqui é trabalhar, digamos, trabalhar fora da osteopatia para tentar trazer alguma coisa para dentro da osteopatia. E é isso que o osteopata, por vezes, tem que perder o medo e trabalhar com outros e criar uma equipa que lhes permita pensar, não é? Portanto, não apenas realmente alguém que lhe diga que realmente, que no fundo faça uma massagem ao ego, que diga que é o melhor do mundo, porque portanto, chega a um ponto que já não dá mais, começa a ser doloroso. Ok, pronto, Jorge, olha, não te quero, não quero ir, mas também não te quero ocupar muito mais tempo. Portanto, olha, obrigadíssimo, e pronto, fiquei super contente com esta nossa conversa, teres aceitado este convite, e pronto, de facto vamos ficar a aguardar estas novas publicações. Eu acho que de facto tens um grupo aqui de seguidores, vocês, pronto, és de facto tens de facto este papel importantíssimo na osteopatia, sobretudo esta cá em Portugal, que é para, pronto, alguém tem que estar assim na vanguarda destas coisas e calhou de ser um dos grandes nomes. Olha, muito obrigado por tudo, um grande abraço e foi um prazer. Até um próximo. Okay. Tchau, obrigado. Deus, um abraço. Obrigado. Tchau.